Olá, turma. Vamos dar início à aula de hoje com o tema da Revolução Industrial. E começamos por definir a Revolução Industrial como um processo histórico de transição para novos processos de fabricação, onde o trabalho manual foi gradativamente dando lugar ao trabalho mecânico. Em outras palavras, a Revolução Industrial ela pode ser compreendida como o surgimento das fábricas e os impactos decorrentes desse processo. Ela teve início lá na Inglaterra, na segunda metade do século XVIII, ali por volta de 1760. Muitos historiadores apontam a Revolução Industrial como um marco histórico, que provocou uma alteração estrutural na economia capitalista e marcou o início da Idade Contemporânea. Para a gente compreender melhor esse período de transição, vamos observar como era a produção de bens no período anterior à Revolução Industrial. Comecemos pelo artesanato, uma forma mais antiga de produção, que utiliza as mãos com o emprego de técnicas tradicionais. Aqui, o bem produzido assume aspectos utilitários ou até mesmo artísticos. No artesanato, as tarefas são executadas pela mesma pessoa, ocasionalmente em âmbito familiar, onde o artesão conta ali com o auxílio do seu filho, de sua esposa ou de parentes próximos. Importa lembrar que o artesão é dono da matéria-prima e das ferramentas do seu trabalho, dominando todas as fases da produção. Então a gente tem, por exemplo, aqui o sapateiro. Ele adquire o couro, ele vai preparar esse couro, ele vai cortar, costurar, até produzir o bem desejado, que é o sapato. Então ele domina todas as fases do processo produtivo, do início ao fim, assim como ele escolhe o horário de trabalho, a matéria-prima que ele vai empregar e o valor que o produto irá custar. A evolução das formas de produção nos conduz até a manufatura, um tipo de produção de bens onde as matérias-primas são transformadas em produtos acabados. Para isso, utiliza-se máquinas, ferramentas e mão de obra. As manufaturas se popularizam com a expansão comercial europeia lá no século XV, quando comerciantes passaram a reunir artesãos, a contratá-los, introduzindo assim o trabalho assalariado. Aqui, importa lembrar que as ferramentas de trabalho não pertencem mais ao trabalhador, e sim ao seu empregador, o capitalista. Também há um controle do ritmo da produção e uma divisão do trabalho, em que cada trabalhador executa uma tarefa específica e geralmente repetitiva. Por fim, há um produto elaborado ao qual se agrega um valor. Prosseguimos aqui com a maquinofatura. Trata-se de um sistema de produção de bens caracterizado pelo uso intensivo de máquinas na fabricação de produtos, sendo algo inerente ao desenvolvimento da economia capitalista. Aqui, o trabalhador não tem condição de possuir os meios de produção, restando a ele vender sua força de trabalho. Nas maquinofaturas, há a transformação de matérias-primas em produtos, empregando-se recursos como máquinas e energia. Uma característica fundamental desse sistema produtivo é a produção em larga escala. Trago agora para vocês um infográfico que sintetiza as formas de produção. Observem as interseções entre o artesanato e a manufatura, em comum entre elas o uso de ferramentas manuais, e entre a manufatura e a maquinofatura, a divisão do trabalho assalariado, sendo possível também observar como o trabalho manual foi caminhando em direção à mecanização e à robotização. Conforme já foi dito, a Revolução Industrial ela tem seu início na Inglaterra, e o pioneirismo inglês se deve a um conjunto de fatores, como, por exemplo, a acumulação de capital. Nos séculos anteriores à Revolução, os ingleses lucraram com o tráfico negreiro, a pirataria e o comércio entre suas colônias. Importante destacar que a Inglaterra formou um grande império colonial e exerceu influência sobre várias áreas do globo. As colônias inglesas garantiam o fornecimento de metais preciosos e produtos tropicais. Os ingleses exerciam influência na economia de países como Portugal, indiretamente sobre o Brasil. A Revolução Comercial ela resultou no aumento da riqueza nacional, que ficou ali concentrada nas classes dominantes, possibilitando a existência de um mercado interno consumidor. Outro ponto importante é que a Marinha Inglesa
sempre teve um grande poderio naval. A partir dos atos de navegação em 1651, as mercadorias que eram importadas pela Inglaterra deveriam ser importadas em seus próprios navios, fortalecendo mais ainda a economia inglesa. A Revolução Gloriosa, em 1688, também costuma ser apontada como um dos fatores desse pioneirismo. Nela, o parlamento dominado pela burguesia passou a governar, eliminando os restos de feudalismo e de políticas mercantilistas que ainda imperavam. Outro fator de destaque foi a política do cercamento dos campos ingleses, que foi um processo gradual de privatização de terras de uso coletivo, as chamadas terras comunais. Agora, elas passavam a ser propriedade privada da burguesia, pois estavam cercadas. Esse processo, pessoal, resultou na expulsão dos camponeses e, consequentemente, no aumento da pobreza rural, gerando uma grande massa de mão de obra que se viu obrigada a migrar para cidades em busca de trabalho. Esse contingente de trabalhadores camponeses que as cidades recebiam constituíam agora uma mão de obra disponível e barata, pronta para ser empregada. A abundância de minas de carvão e de ferro também foram cruciais para os ingleses iniciarem a Revolução, pois forneciam a eles o combustível e os materiais necessários para as máquinas. A mecanização é uma característica fundamental da Revolução Industrial. Esse processo barateou os custos de produção, possibilitando a produção em massa e a expansão das fábricas. A princípio, o maquinário empregado era feito de madeira, com destaque aí para o tear mecânico, empregado na produção têxtil do algodão. Os lucros eram reaplicados no aperfeiçoamento produtivo e tecnológico, visando otimizar a produção. À medida que o setor metalúrgico era estimulado, as máquinas de madeira foram sendo substituídas por maquinário de ferro. E aqui eu vou trazer para vocês algumas dessas máquinas, né? A Spinning Jenny foi inventada pelo carpinteiro James Hargreaves em 1764. Existia também a roda de fiar, que funcionava à mão e fazia o trabalho de dezenas de pessoas. Ela era pequena, podia ser instalada em casa. A gente também destaca o tear hidráulico de Arkwright, fundamentais, né, para que o desenvolvimento tecnológico acontecesse, assim como o James Watt. Né? James Watt, para quem não conhece, é a ele que se atribui a invenção do motor a vapor, o aperfeiçoamento dele. O motor a vapor ele utiliza a combustão fóssil, geralmente um carvão, que aquece a água gera vapor e esse vapor pressiona os pistões, dando origem aí ao movimento. Fundamental, por exemplo, nas locomotivas, que foi um meio de transporte muito empregado naquela época. Aqui, ó, trouxe para vocês também uns exemplos de automóveis bem rudimentares da época. Fato é que esses meios de transporte foram fundamentais, né? Tanto para o escoamento da produção, como também o abastecimento das fábricas com matérias-primas. Então, nesse aspecto, o barco a vapor, a locomotiva, exerceram grande importância. Bom, pessoal, então agora a gente vai conhecer as classes sociais da Revolução Industrial. E eu vou começar aqui, ó, apresentando para vocês a burguesia. Uma classe social que não surge com a Revolução Industrial, ela é anterior, aparece com o renascimento comercial lá na Idade Média, os antigos burgos medievais, criou-se uma classe ali de comerciantes, e essa classe, com o passar do tempo, foi adquirindo riquezas e condições de deter os meios de produção. Do outro lado, a classe dos trabalhadores das fábricas, né, a classe operária, é uma classe social empobrecida, sem condições de deter os meios de produção, cabendo a ela apenas vender a sua força de trabalho. Estabelecidas as diferenças, agora eu vou apresentar para vocês como era o cotidiano dos trabalhadores nas fábricas. E eu começo, né, dizendo que não era nada bom. As fábricas naquela época eram totalmente insalubres. Não existia aquela preocupação com a saúde, com o bem-estar do trabalhador. Os ambientes costumavam ser escuros ou mal iluminados, úmidos, quentes, sem serem arejados, né? Ou seja, sem conforto térmico nenhum. Também era comum a falta de banheiros, de refeitório, qualquer coisa que trouxesse bem-estar para o trabalhador não era pensado. O trabalho em si era muito ruim. Costumava ser repetitivo, as jornadas eram extenuantes. Era comum jornadas de 14 até 18 horas, fazendo com que o trabalhador passasse o dia nas fábricas.
Nesses ambientes também se encontravam mulheres e crianças. Algumas com 6 anos de idade já eram empregadas, mas antes mesmo de atingir a cidade já se encontravam no ambiente das fábricas, porque os pais não tinham com quem deixar, não existiam creches ou escolas públicas voltadas para a classe trabalhadora. Então elas cresciam ali dentro, né, executando tarefas que deveriam ser apenas de adultos e recebendo salários bem irrisórios, contribuindo para a precarização do trabalho. Se o ambiente dentro das fábricas não era nada bom, fora deles também não era melhor. As casas nos bairros operários resumiam-se a um só cômodo, ou seja, uma família inteira compartilhava um espaço minúsculo. Os banheiros costumavam ser do lado de fora e eram compartilhados por várias pessoas. Nesses bairros as ruas não eram pavimentadas, os esgotos costumavam ser a céu aberto, a água não era tratada. Então era comum surtos de doença como a cólera, a tuberculose. Existia toda uma carência de serviço. Serviço de transporte, por exemplo, para levar o trabalhador até o local de trabalho. Serviços sanitários, iluminação pública, que deixava os bairros escuros, violentos. Serviços de moradia. O que se vê aqui é que as condições de trabalho e de vida da classe trabalhadora eram muito precárias, né? Então, faltava-lhes tudo, inclusive a dignidade. Agora, pessoal, a gente vai avançar no conteúdo e vai abordar a linha de montagem. À medida que a Revolução Industrial ela vai avançando, processos de produção mais eficientes vão sendo desenvolvidos. E a linha de montagem é um deles. Ela consiste em processo de produção sequencial, onde um produto vai se movendo por estações de trabalho, com cada operário ou máquina realizando uma tarefa específica, até a conclusão do produto final. Esse sistema ele tem como objetivo, né, maximizar a eficiência da produtividade em grande escala e foi criado, plantado lá nos Estados Unidos em 1910 pelo empresário Henry Ford, que desenhou ele pensando na sua indústria automobilística, modelo que ficou conhecido como Fordismo, e se caracteriza pela automatização dos processos industriais e também pela especialização do trabalhador. Uma crítica que é feita a esse sistema, né, aqui representado bem pelo Charlie Chaplin, é que ela especializa o trabalhador na execução de uma única tarefa. Então, durante o processo produtivo, o trabalhador desconhece as outras etapas da produção. Ele apenas domina uma parte. Essa imagem que vocês estão vendo aí foi retirada do filme Tempos Modernos e o ator em questão é o Charlie Chaplin. Fica aí a sugestão para vocês pesquisarem sobre a vida, a obra dele, vale muito a pena. Agora a gente vai avançar para analisar as fases da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, pessoal, ela tem uma primeira fase, aí, como eu falei, lá no século XVIII, na Inglaterra, com a mecanização, a introdução da máquina a vapor e o carvão como combustível. Numa segunda fase, no século XIX, a gente já observa a produção em massa, a linha de montagem, o petróleo e a eletricidade servindo de energia motriz. Uma terceira fase da Revolução Industrial, já no século XX, a partir de 1960 mais ou menos, é caracterizada pela produção automatizada. Aí a gente já tem a introdução de computadores, né, de componentes eletrônicos, do TI, né, a tecnologia da informação, e por fim, o momento atual da industrialização que a gente vive, a chamada Revolução Industrial 4.0, caracterizada por uma produção inteligente, incorporada com a internet, as big data, os bancos de dados, uma produção totalmente robotizada, automatizada, em que o trabalhador executa comandos. Caminhando para a parte final da aula, a gente vai abordar agora as consequências da Revolução Industrial. E, de antemão, elas são muitas. A gente elenca aqui algumas delas, como, por exemplo, a consolidação do capitalismo. O capitalismo comercial se converte, transforma no chamado capitalismo industrial, que uma de suas características é a concentração de riquezas. Outro ponto importante é que a Revolução Industrial provocou um imenso êxodo rural e uma crescente urbanização. O mundo antes da Revolução Industrial era um mundo essencialmente rural. Com a Revolução, ele foi se tornando gradativamente urbano. As pessoas foram abandonando o campo em direção às cidades. Por sua vez, a produção em larga escala ela barateou, né, o custo de produção, possibilitando que as pessoas tivessem maior acesso aos bens. Então, se você hoje tem um celular, uma televisão, um computador, uma geladeira dentro de casa,
Isso é graças à industrialização. Outro ponto importante é que a Revolução Industrial modificou as relações de trabalho, profissões foram extintas, outras surgiram, algumas tiveram que se adaptar e continuam se adaptando. A vida humana, né, de um modo geral, como um todo, sofreu profundas mudanças. A dinâmica da vida moderna ela é acelerada. Hoje a gente tem um encurtamento das distâncias promovido pelos meios de transporte e de comunicação que são cada vez mais eficazes. Você tem um comércio que é cada vez mais global, isso possibilita, né, o acesso a produtos de outras regiões, mudando padrões de consumo, de comportamento e também, né, gerando impactos aí ambientais, uma vez que a natureza ela sente a pressão dessa demanda por matéria-prima, né, por recursos que a industrialização exige. Um desses impactos ambientais é a poluição atmosférica, ocasionada pelas emissões de dióxido de carbono na atmosfera, sobretudo devido à queima de combustíveis fósseis como o carvão e o petróleo. Os estudos mais recentes indicam que a quantidade de CO2 na atmosfera está significativamente mais alta do que em níveis pré-industriais. Os dados coletados indicam que mais da metade de todas as emissões de CO2 já liberadas ocorreram apenas nas últimas décadas. Outro problema que está diretamente relacionado com a industrialização é a produção de lixo, sobretudo o lixo eletrônico. Esse tipo de dejeto possui alto grau de toxicidade, pois contém substâncias perigosas como o chumbo e o mercúrio, provocando a contaminação do solo, do ar e da água. E, por fim, os conflitos sociais que não podem ser ignorados. A Revolução Industrial ela amplificou a concentração de renda e isso promove a desigualdade social. É histórica a luta dos trabalhadores em busca de melhores condições de trabalho. A gente pode citar, por exemplo, o movimento cartista, o movimento ludista, que enxergava as máquinas como inimigas do trabalhador, isso lá no começo da Revolução. Mas, posteriormente, né, os movimentos sindicais, grevistas, paredistas, buscando aí conquistar direitos e garantias para os trabalhadores. Bom, pessoal, vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até breve.